Então, hoje eu vou apresentar o tema de rinocinusite fúngica, né? O meu orientador foi o Dr. Tiago. Esse negócio sempre acho difícil passar. Então, as sinusites fúngicas, nas últimas 2 décadas, vem aumentando muito, né? Em decorrência do aumento do uso de drogas imunossupressoras para tratamento de câncer, também para pacientes transplantados, aumento do HIV, né? Diabetes mellitus, também uso de catéteres, né, vasculares, urinários e os antibióticos de largo espectro. Então, nas últimas 2 décadas, a gente vem tendo um aumento considerável dessas infecções, né? Os fungos, eles são eucarióticos, então, eles têm núcleo, tem membrana celular, tem parede celular, tem retículo endoplasmático, mitocôndria, ribossomos. Então, eles têm uma similaridade macromolecular muito parecida com a célula humana. Então, isso justifica também a dificuldade de se criar agentes quimioterápicos para combater os fungos. Eles são aeróbicos obrigatórios ou facultativos, eles são agentes quimiotrópicos, então eles produzem enzimas que degradam substâncias orgânicas e no nosso ecossistema eles têm uma função vital na natureza em decorrência disso, porque eles produzem enzimas que decompõem e reciclam a matéria orgânica. Também eles vão ter uma utilização benéfica na produção de bebidas, pães, antibióticos e drogas imunossupressoras. Eles têm uma parede celular, essa parede celular, ela tem polissacarídeos, carboidratos, glicose, e essa parede celular, ela propicia a aderência do fungo às células do hospedeiro e é um fator de proteção também para a ação dos antifúngicos, né? O mecanismo de defesa dessas células. Eles se apresentam na forma de hifas, filamentos, leveduras, e esporos. Os esporos, eles são a forma que tem maior sobrevivência, porque eles ficam dispersos no ambiente, eles resistem a condições adversas e eles vão germinar ali quando o ambiente for favorável, for propício para isso, aí eles vão germinar e crescer. O fungo na nossa mucosa nasal, ele pode fazer uma colonização, né, só ficar ali sem exercer doença. Essa colonização, ele pode, depois, quando o ambiente for favorável, ele germinar, e ele pode ter uma característica de invasão da mucosa, né? A viabilidade desses esporos na nossa mucosa nasal depende muito do número e tamanho das partículas inaladas, da virulência do fungo e principalmente da integridade e especificidade das defesas do hospedeiro. Então, aqui a gente tem uma célula fúngica, né? Que aqui a gente consegue ver a parede celular, com todas as organelas, né? Aqui a gente vê retículo endoplasmático, mitocôndria, lembrando a semelhança de uma célula humana. Então, pelo nosso tratado, que foi o que foi baseado na minha aula, pensando na prova de título, a gente tem uma divisão. Pelo EPOS, que eu também vou falar mais para frente, as diferenças, ele divide de outra forma. Então, pelo tratado, a gente tem a divisão em não invasivas e invasivas, e essa característica de invasão é por conta da invasão da mucosa, da submucosa, né? Então, as não invasivas é quando a gente não tem invasão da submucosa, e as invasivas quando a gente tem invasão da submucosa. Então, as não invasivas se dividem em bola fúngica, que é responsável por 40% dos casos, a fúngica alérgica, que é 45% dos casos, e essas duas juntas representam 87% dos casos. E as invasivas, elas se dividem em invasiva aguda, que é a mais importante e a mais prevalente dessas invasivas, a invasiva granulomatosa e a invasiva crônica, que são responsáveis por cerca de 12% dos casos. E o prognóstico vai depender muito mais da resposta do hospedeiro do que do tipo particular de fungo que vai causar a infecção. Então, de um modo geral, como que é feito o diagnóstico laboratorial? Só aceitando o pessoal aqui.
Pela biópsia, né, que vai ser feita a leitura por microscopia óptica, né, então vai ser adicionado ali naquela peça ali uma solução de hidróxido de potássio de 10 ou 20%. Vão ser adicionadas também colorações habituais, que é hematoxilina e eosina, tem essa coloração de Gromori e o ácido periódico de Stieff também, que são as colorações que a gente usa para pesquisa de fungo, e aí o patologista vai tentar fazer a identificação de melanina, vai avaliar a parede celular ali do fungo, para saber qual fungo que é, e na maioria das vezes ele vai encontrar hifas, na forma de hifas. A cultura, que é feita o principal meio que a gente usa é o meio de Sabro-Agar, que tem um pH de em torno de 5, que é um pH que ele não favorece o crescimento de bactérias, né? Para impedir que tenha uma contaminação ali daquele meio de cultura. E a gente pode adicionar também agentes antimicrobianos, como a gentamicina e clorofenicol, também para impedir esse crescimento de bactérias. E a cultura tem uma sensibilidade bem variável, que varia de 30% a 90%. Essa sensibilidade, ela varia muito pela quantidade de presença de esporos ali naquele material que você enviou para a cultura. Então, se eles não encontrarem esporos, a sensibilidade cai. Se for encontrados mais esporos, a sensibilidade aumenta. A reação de cadeia de polimerase, né, que é o PCR, ela tem um uso muito limitado na cavidade nasal por conta da contaminação do meio ambiente. Tem até uma frase no EPOS que fala que se você for analisar nariz normal e nariz doente, a contaminação ali, colonização por fungo em quase todos os narizes você vai encontrar a presença de fungos, né? Assim, a gente está inalando o tempo todo fungo ali no ar ambiente, e aí, se o sistema mucociliar não conseguir depurar aqueles esporos, aí pode vir a acontecer alguma doença, alguma sinusite fúngica, mas eles estão presentes na nossa mucosa sinusal, assim, em quase 100% das pessoas. E também tem os métodos moleculares que podem ser utilizados. Aqui as espécies mais comuns, mais encontradas, a gente tem da família dos zigomicetos, as principais seriam a Mucor, Rosomucor e o Rhizopus, tem as hifas hialinas, o principal representante é o Aspergillus, tem também o Chrysosporum fusarium, que também ele é bastante encontrado, tem os Dematiéceos, a família dos ascomicetos, que aí o principal representante é a Cândida, e a dos basidomicetos, que aí o principal aqui é o Cryptococcus neoformans. Diagnóstico radiológico, a TC de seios da face vai ser recomendada para todos os pacientes, mas, assim, na maioria das vezes você vai achar achados bem inespecíficos, né? Como uma inflamação crônica ali da mucosa, um velamento, espessamento da mucosa, ausência de nível hidraéreo. Em casos invasivos já mais avançados, você pode encontrar uma destruição óssea e uma reação inflamatória das estruturas adjacentes, e no caso da bola fúngica, você vai encontrar aquelas áreas de densidade metálica ali no interior do seio. A ressonância, ela é mais sensível que a tomografia para a sinusite invasiva, porque ela detecta de forma precoce uma reação inflamatória na região da órbita ou no nervo óptico e a formação de abscessos intracranianos. Começando, então, pela rinocinusite fúngica não invasiva, que é aquela que não tem evidência histopatológica de invasão tecidual pelos fungos, a primeira representante é a bola fúngica, que ela é mais comum em mulheres, numa prevalência de 2:1, está muito relacionada com o tratamento endodôntico no paciente que vai fazer um implante dentário, e pacientes sem asma, né? Então, ela é representada por um emaranhado de hifas no interior do seio, que não vai levar a uma invasão tecidual da mucosa e da submucosa, e vai ter uma mínima reação inflamatória. Geralmente é um seio único, em 97% dos casos é unilateral, e não tem predominância de lateralidade. Isso já foi questão de prova, que tinha uma afirmação que afirmava que era o predomínio do lado esquerdo, por exemplo. Não tem predominância de lateralidade, ocorre dos dois lados na mesma prevalência. O seio mais acometido é o seio maxilar, seguido do esfenoide, depois do frontal e, por último, do etimoide. Então, a gente tem esse macetinho aqui, que é o MESF, né?
que é o ES de esfenoide. Então, maxilar, esfenoide, frontal e etimoide. O hospedeiro, ele é imunocompetente e não atópico, então ele não vai ter asma, não vai ter rinite, não vai ter esse estado de atopia. E qual que é a causa da bola fúngica? Então, a gente vai ter aquela inalação dos esporos, que todo mundo tem, e aí o paciente, ele fica ali retido o esporo dentro do seio. Quando a gente não tem uma remoção pelo sistema mucociliar, ele pode, em determinado momento, quando a condição se tornar favorável, germinar e crescer ali no seio. Geralmente, o principal fungo é o aspergillus, mas as culturas podem vir negativas em até 50% dos casos. O paciente ele vai ter obstrução nasal, uma rinorreia purulenta, uma cacosmia e uma dor facial persistente por meses ou anos. Em até 25% dos casos, os pacientes podem ser assintomáticos. Na TC, a gente vai ver um velamento do seio com presença de objetos metálicos. Esses objetos metálicos é por conta do metabolismo mesmo das hifas, que elas produzem metais. Produz ferro, cálcio, magnésio, e aí dá aquela aparência mesmo, parecendo que tem um corpo estranho ali metálico, mas na verdade são essa característica mesmo da bola fúngica. Na ressonância, a gente vê uma hipointensidade em T1 e uma super hipointensidade em T2, é quase que negativo, é muito hipointenso. O tratamento vai ser sempre cirúrgico, mesmo nos pacientes assintomáticos, né? Por que que a gente vai operar mesmo os assintomáticos? Existe uma descrição na literatura que pode existir um risco de complicação infecciosa, principalmente nas bolas fúngicas esfenoidais, e poderia ali, você está escondendo, às vezes tem um processo de neoplasia ali subjacente, você não está conseguindo ver bem, porque confunde ali porque tem uma bola fúngica, né, que atrapalha ali no diagnóstico. Não que você tenha que operar todos os... Ixi, tá passando para frente. Não que você tenha que operar todos os pacientes que têm avelamento de seio, não é isso, mas tem escrito que talvez exista uma neoplasia ali subjacente que você não diagnosticaria, né? Geralmente vai ser feito por via endoscópica, né? É raro você ter que fazer por fossa canina, né? Fazer um Caudill-Look. A principal via vai ser a via endoscópica. Você vai, se for no seio maxilar, você vai fazer uma antrostomia ampla, tirar ali a bola fúngica, fazer uma limpeza ali da cavidade, uma lavagem da cavidade. O índice de recorrência é bem baixo, é em torno de 4%, né? Mas a gente tem um índice até considerável de uma disfunção mucociliar persistente. Isso pode acontecer porque, às vezes, o paciente está com aquela bola fúngica, assim, há muitos anos, 20 anos, por exemplo, e aí já teve ali uma alteração da função mucociliar, e depois que você tira a bola fúngica, mesmo que você faça uma antrostomia ampla, às vezes o paciente, aquela mucosa vai ficar secretando e o paciente vai ficar com uma sinusite crônica. Então, aqui é um exemplo de uma bola fúngica bilateral, né? É muito raro, só 3% dos casos que vai ser bilateral, mas esse paciente ele era usuário de drogas ilícitas inalatórias, então pode ter sido isso um fator desencadeante, né, dessa bola fúngica bilateral aqui. Aqui a gente vê um exame de uma ressonância, né? Então a gente vê que a bola fúngica é bem hipointensa. A mucosa inflamada ao redor, ela pode ser hiperintensa, mas a bola fúngica em si, ela vai ser hipointensa. Aqui mostrando o mesmo caso, né, de uma bola fúngica esfenoidal na tomografia. Aqui no T1, você vê ela bem hipointensa, né? E no T2, a gente vê que ela é super hipointensa, assim, é quase que negativa, de tão hipointensa que ela é. Você nem vê nada aqui no seio esfenoide. Aqui um outro exemplo, né? A gente vê aqui o enveloamento aqui do complexo osteometal, do seio maxilar, e aqui no axial que você vê aqui o seio maxilar, né? Com essa bola fúngica. Aqui no anátomo patológico, a gente vê aqui a presença do fungo, e dá para ver bem claramente aqui que a mucosa está íntegra, né? Não teve invasão da mucosa pelo fungo. Você vê bem separadinho aqui. E aqui num zoom dessa parte do fungo, a gente vê um enovelado das hifas. Aqui eu separei aqui uma cirurgia para a gente ver como que é a bola fúngica
no intraoperatório. Mais para frente um pouquinho. Que ele vai... Tá fazendo aqui um... Deixa eu tirar o som. Tá fazendo aqui uma ossifectomia. Aí a gente já consegue ver aqui a bola fúngica lá no seio maxilar, que tá ampliando, né? É que ele vai tirar a bola fúngica, ela tem esse aspecto. Aí aqui no final ele faz uma lavagem aqui da cavidade, com soro, amplia um pouco a antrostomia, e é isso. Vocês viram? Deu para ver, né? Deu sim, Ana. Deu para ver bem, Ana. Tá ótimo. Beleza. Então, partindo agora para a segunda da classe das não invasivas, a gente tem a sinusite fúngica alérgica, que ela é mais comum no sexo masculino, e ela é reconhecida desde os anos 80, em que foram identificados pacientes com sinusite crônica e alterações histológicas semelhantes àquelas perdilose broncopulmonar alérgica, né? Então, o que a gente vai ver nesses casos? A gente vai ver um muco com numerosos eosinófilos, que é a mucina alérgica. A gente vai ver a presença de cristais de Charcot-Leyden, que é aqui do lado a gente consegue ver. Vai ter a presença de raras hifas, não tem muita hifa. E vai ter uma reação inflamatória da mucosa sem invasão por fungos da mucosa. Por isso que é não invasiva. Então, o que ocorre na fisiopatologia? A gente tem uma eosinofilia local associada ao fungo, que gera uma inflamação eosinofílica, com uma resposta alérgica mediada por IgE. Então, uma resposta TH2, que gera uma reação inflamatória imunológica com uma microvasculite na região, uma trombose, isquemia e necrose. Várias espécies de fungos podem causar a fúngica alérgica, mas o aspergillus é a espécie mais comum. Então, no quadro clínico, a gente vai ter sinais de sinusite crônica, né? Então, obstrução nasal, hiposmia, a gente também vai ter uma rinorreia escura e espessa, uma drenagem pós-nasal, atopia, polipose nasal e deformidade facial progressiva sem invasão fúngica da mucosa. Então, o que acontece? A gente tem uma alergia ao fungo, que gera uma resposta inflamatória local intensa aos fungos, e aí isso gera um edema de mucosa, que leva a uma disfunção mucociliar, que leva a estase de secreções, que facilita uma superinfecção, e essa superinfecção também leva a um edema de mucosa. E tudo isso junto leva à formação da mucina alérgica. Na tomografia, a gente vai ver o cometimento de vários seios, mas geralmente é unilateral também, é só de um lado. E é muito característico essas áreas de hiperatenuação heterogênea. Se a gente for ver aqui, é bem heterogêneo mesmo esses velamentos. Parece mucocele, parece uma lesão expansiva, mas não é invasivo. A gente pode ter sinais de erosão óssea em até 20% dos pacientes. Geralmente, o seio mais acometido é o seio etimoidal, e aí pode invadir espaços adjacentes, como órbita, fossa craniana anterior. Na ressonância, a gente tem a mesma característica da bola fúngica, ela é hipointensa em T1 e muito hipointensa em T2. Quando a gente for fazer o estudo do muco, a gente vai encontrar eosinofilia. For fazer a avaliação imunológica, a gente vai ver resposta de hipersensibilidade do tipo 1, mediada por IgE, e IgG específica para fungo. E a gente, na cultura, a gente vai ver a cultura positiva para fungo, né? Então, são essas três características. A gente tem uma variante, que é a rinocinusite mucínica eosinofílica, que é quando você tem a mucina alérgica, mas você não encontra nem o fungo, né? A cultura está negativa e na variação imunológica você também não encontra aquela resposta de hipersensibilidade.
Tem uma variação em relação à apresentação clínica, a epidemiologia, né? Ela pode ser bilateral, não vai ter as hifas fúngicas, ocorre mais em pacientes idosos, com maior sensibilidade à aspirina, com asma, e o paciente vai ter menores níveis de IgE e deficiência de IgG na metade dos casos. Mas o EPOS, ele traz como sendo dentro da mesma doença. O tratado fala como se fosse uma entidade à parte, e o EPOS traz como se fosse tudo fúngica alérgica. Então, os critérios diagnósticos da fúngica alérgica pelo tratado, os critérios seriam, você vai ter que ter pelo menos um dos sintomas de sinusite crônica, que seria uma rinorreia anterior ou posterior, obstrução nasal, hiposmia e pressão facial, você tem que ter pelo menos um desses, associado a todos esses outros sinais, que seria mucina alérgica, IgE específica para fungo e ausência de invasão da mucosa, com achados radiológicos sugestivos, né, uma TC mostrando erosão óssea, aquelas áreas de hiperatenuação heterogênea, expansão dos seios, extensão para áreas adjacentes, e outras medidas possíveis também, mas não obrigatórias, que seria a cultura positiva para fungo, IgE sérica total elevada, e achados sugestivos na ressonância. Já o EPOS, ele traz os critérios de Benticum, que seria para o diagnóstico, né? Esses critérios, eles se baseiam nas três características, né? Que é uma sinusite fúngica alérgica. Então, da sinusite, a gente tem a presença de pólipo nasal, a gente tem a mucina alérgica e uma tomografia característica. Da fúngica, a gente tem a detecção do fungo na secreção. E da alérgica, a gente tem a hipersensibilidade do tipo 1 ao fungo. Esses são os critérios principais. E a gente tem também os critérios menores, que seriam a presença de erosão óssea, cristais de Charcot-Leyden, doença unilateral, uma eosinofilia periférica, né, no hemograma, e uma cultura fúngica positiva. Qual que é o tratamento? Essa é uma doença que ela é difícil de tratar, ela tem um índice de recorrência bem alto, né, então, o tratamento, ele se baseia na cirurgia, que é uma cirurgia que tem que ser ampla, né, para remover toda aquela mucina. O paciente, às vezes, ele vai precisar passar por cirurgias adicionais, porque esse paciente, ele tem um edema persistente ali da mucosa polipoide, tem um aumento de IgE total. O paciente pode passar também por cursos de corticoide sistêmico, porque o corticoide via oral, ele tem uma eficácia em diminuir os marcadores inflamatórios, melhora o aspecto da mucosa, os sintomas nasais. Então, assim, você vai individualizar o tempo de tratamento, individualizar quantos cursos aquele paciente vai precisar fazer, né? Por conta dos vários efeitos colaterais que a gente tem. Os corticoides tópicos nasais também, eles são indicados, né? Existem poucas evidências, mas a gente extrapola essas evidências pelas obtidas com sinusite crônica com polipose nasal, que a gente sabe que tem uma boa resposta, e esses pacientes também têm uma boa resposta, mas não tem tanta evidência assim na literatura. E a irrigação nasal de alto volume com budesonide também pode ser utilizada, mas é uma indicação off-label. As drogas antifúngicas, como por exemplo o itraconazol, né, de 200 a 400 miligramas dia, 2 vezes ao dia, é uma opção para alguns casos selecionados. Ela melhora a aparência endoscópica, reduz o uso de corticoide oral e reduz a frequência de recidiva em até 30% em alguns estudos. Já os antifúngicos tópicos, eles não estão indicados. E a imunoterapia, ela está indicada também, sabe-se que ela tem uma eficácia no curto prazo, né, de 3 a 4 anos, mas a longo prazo não é muito bem definida, não é muito bem esclarecida na literatura. Então, aqui também trouxe um outro vídeo para a gente ver como que é essa mucina alérgica na cirurgia. Então, aqui, ele está fazendo a cirurgia... Eita, saiu aqui. Deixa eu voltar. Aqui ele está com shaver, né? A gente vê aqui a presença de pólipos. Ele está fazendo uma cefectomia com shaver, assim é fácil, né? Que a gente já vê a mucina aqui por trás. Ela lembra um pouco a bola fúngica, só que ela é mais molinha, mas parece uma cola.
Aí a gente vê a presença de pólipos. Aproveitando o vídeo aí, dá um adendo aqui, uma cefectomia com shaver nunca fica muito boa, não. Pois é, imaginei. E por que que não fica muito boa, aproveitando enquanto você... Deve comer osso também? Não comer o osso da... Osso você Não. come, né? Do ensinado, mas eu falo... Ah, não sei. O problema maior é quando você pega a angulação das ponteiras, né? Aí eu Nariz acho muito estreito, uma ponteira de 90 graus é difícil de colocar. E as ponteiras de 30 ou de 60, outras angulações, não comem tão bem essa borda. que entendi. Então, assim, para tirar pólipo, fazer etimoidectomia é fantástico. Com Uhum, suectomia, aí você vai para instrumento mesmo habitual. sim. Aí, vocês estão vendo que parece, assim, é mais molinha do que a bola fúngica, ela não vem completamente, ela é uma cola que fica lá aderida. Tá bom. Então, precisa de cirurgias bem mais amplas do que da bola fúngica. Partindo agora, então, para as fúngicas invasivas, que são aquelas que vai ter evidência histopatológica de invasão tecidual pelos fungos, começando pela principal delas, que é a invasiva aguda, também chamada de fulminante. Ela é a mais prevalente das fúngicas invasivas, ela é uma doença potencialmente fatal, né? Os principais fungos são da família dos zigomicetos, né? Rhizopus, mucor, rhizomucor e espécies de aspergilos. E aqui a gente vai acometer os pacientes imunodeprimidos. Então, são aqueles pacientes que têm uma doença hematológica maligna, paciente transplantado de medula, com uma neutropenia grave, que são os principais. Também pode acometer pacientes com diabetes mellitus descompensado, com cetoacidose diabética, paciente que faz uso crônico de esteroide de corticoide, né? Paciente que tem alguma insuficiência renal, né? Porque ele vai ser imunodeprimido pela insuficiência renal, paciente desnutrido, também são também grupos de risco, né? Então, se você tem um paciente que tem uma imunossupressão significativa, diante de qualquer sintoma, qualquer sinal de doença sinusal, você tem que pensar em sinusite fúngica invasiva. Você tem que ter um alto grau de uma alta suspeição diagnóstica. Por que isso? Porque esses pacientes, na maioria das vezes, muitas vezes, eles vão demorar a ter sintomas nasais mesmo. O que mais acontece, o principal sinal que acontece é o edema de face, em 65% dos casos, febre em 63% dos casos, lembrando que pacientes neutropênicos, às vezes, nem febre eles vão apresentar. E aí, obstrução nasal, né, o terceiro, 52%, mas depois os próximos já não tem nada a ver com o nariz. São sintomas fora do nariz, que é uma alteração da motricidade ocular extrínseca, uma proptose, alteração visual. Então, por isso que você tem que suspeitar para fazer um diagnóstico precoce desses pacientes. E a cavidade nasal é o local primário da invasão, da infecção fúngica invasiva. Então, a endoscopia nasal ela é essencial no diagnóstico precoce. Então, todo paciente imunodeprimido que tiver febre persistente de origem desconhecida, depois de 48 horas de antibiótico, ou se ele for imunossuprimido e tiver qualquer sintoma nasal, é obrigatório fazer endoscopia nasal. E a alteração da aparência da mucosa nasal é o achado mais consistente do exame físico, né? E essa alteração da aparência pode ser desde de uma alteração da coloração da mucosa, uma palidez, uma mucosa mais esverdeada, mais enegrecida, até presença de ulcerações. Tudo isso você tem que, se você encontrar isso na videoendoscopia nasal, é mandatório você fazer uma biópsia, que pode ser feita à beira-leito, né, a nível ambulatorial ou na sala de cirurgia. O corneto médio é a região mais acometida, em 2/3 dos casos, e a ordem de acometimento é corneto médio primeiro, depois seios paranasais, septo, o palato e o corneto inferior. Essa é a ordem natural, né, de acometimento.
Então, assim, é muito importante você fazer um diagnóstico precoce, né, quando a doença ainda está restrita à cavidade nasal, que isso melhora muito o prognóstico e tem um impacto positivo na sobrevida desses pacientes. Então, os achados suspeitos no exame físico, a gente vai ter um edema, um eritema facial, periorbital, alteração em nervos cranianos, presença de quimose, proptose, oftalmoplegia, diminuição da visão. Esses sinais, assim, às vezes você pode, se chegar o paciente no pronto-socorro, pode até confundir um pouco também com uma sinusite aguda bacteriana, né, com complicação orbitária. Então, é importante fazer essa diferenciação, né, é um diagnóstico diferencial. A gente vai ter presença de escaras gengivais ou palatais, uma hipoestesia em face ou em cavidade oral. As mucosas vão estar comprometidas com ausência de sangramento, ausência de dor à manipulação. Então, assim, você está lá na cirurgia, você está cutucando aquela concha e ela não sangra, é porque ela tá com um infarto ali da vascularização, né? Que é isso que o fungo faz, ele cria êmbolos ali na microvasculatura e faz um infarto ali mesmo, e deixa aquele tecido desvitalizado. Então, na endoscopia nasal, você vai encontrar desde um edema generalizado, com presença de crostas, uma aparência ressecada. Em caso de mucormicose, é muito específico, aquela escara intranasal negra, isso faz a gente pensar em mucormicose. Já se você tiver uma mucosa mais pálida, mais esbranquiçada, geralmente não é mucor, provavelmente é aspergillus, né? O mucor dá essa escara intranasal negra. Na tomografia, a gente também, inicialmente, você vai ter achados bem mais inespecíficos, né, que seria um espessamento unilateral importante da cavidade nasal, você vai ter o envolvimento ali dos seios, né, principalmente do etimoide, do senoide, você pode também ter já uma invasão, uma extensão ali para fora da mucosa nasosinusal, né, mesmo com as paredes ósseas intactas, porque esses fungos, eles tendem a invadir vasos, né? Então, uma invasão hematogênica e uma infiltração, uma inflamação ali da gordura retroantral também. De forma mais específica, mas também mais tardia, a gente pode ter aquela destruição pontilhada das paredes ósseas ou uma disseminação orbitária pela lâmina papirácea, tanto por extensão direta, né, por contiguidade, quanto pelos vasos etimoidais, que seria hematogênico, né, e invasão intracraniana, são achados bem mais específicos, mas muito mais tardios. E até 12% desses pacientes vai ter uma tomografia normal. Então, o exame de imagem, ele não substitui uma endoscopia nasal bem feita, um exame otorrinolaringológico completo e a biópsia quando indicada, né? Então, é muito mais importante você fazer uma endoscopia nasal do que fazer a tomografia. Aqui só um exemplo, esse aqui é um paciente que, se você olhar só a tomografia, você nunca vai pensar que é uma fungite invasiva, né? Então, assim, quando você olha a história do paciente, é um paciente que tem leucemia mieloide aguda, é um paciente que tem neutropenia, a única coisa que ele tinha era febre. Ele não tinha nenhum sintoma nasal. E aí, fez a endoscopia nasal, viu que tinha achados de uma invasiva aguda, e aí fez a tomografia e mostrou esse espessamento. E aí, esse paciente foi feito um diagnóstico bem precoce e aí teve um alcance na sobrevida após o tratamento. Então, ele tinha fator de risco, né? E tinha febre. Então, às vezes, estava ali 48 horas, não respondeu ao antibiótico, continua com febre de origem desconhecida, tem que fazer uma endoscopia nasal nesse paciente. Na ressonância com contraste, a gente vai pedir, quando a gente tiver uma suspeita de um comprometimento intracraniano ou orbitário, e aí a gente vai, na ressonância, ver áreas com infarto da mucosa, né? Vai ver os locais desvitalizados, necróticos, pela angioinvasão das hifas. Então, a gente tem esse sinal aqui, que é o sinal de The Black Turbinate Sign, que é um sinal precoce de mucormicose nasal, que o corneto ele não contrasta pelo gadolínio. Mas, assim, se você tiver uma ressonância no seu serviço, de fácil acesso, que der para fazer ele na hora, ótimo. Se não tiver, não é recomendável atrasar o tratamento desse paciente, deixa a ressonância de lado. Então, a biópsia vai ser o diagnóstico definitivo desse paciente,
E você tem que fazer a pesquisa, tem que mandar para biópsia tecido mesmo. Não adianta você mandar exudato, secreção, suave, porque é uma doença invasiva, você tem que comprovar a invasão dele da mucosa. Então, você tem que mandar pedaços de mucosa mesmo. E associado também a uma cultura para fungos. No histopatológico, você vai ver as formações do tipo ínfase em submucosa, mostrando a invasão, com ou sem invasão geocêntrica, e a presença de necrose tecidual, com poucas células inflamatórias do hospedeiro, porque um paciente imunossuprimido, ele não vai ter muita resposta inflamatória local ali. A gente, para diferenciar as duas espécies, a gente olha a ramificação das hifas, né? Então, da família dos zigomicetos, que é o mucor, as hifas, elas vão se ramificar em ângulo reto, né, em 90 graus. E dos aspergilos, elas têm hifas menores, que vão ter uma ramificação em 45 graus. Para a gente decorar isso aqui, porque isso aqui também é uma coisa que cai em prova, aí a gente pensa assim, os zigomicetos, em vez de a gente escrever assim, a gente escreve com 90 aqui no Go. Aí fica Z90 micetos. E do aspergilos, em vez de você escrever AS, você escreve 45 pergilos. Também é uma forma que eu achei para decorar essas ramificações. Aqui do lado a gente vê um exemplo de aspergilos, né? Que mostra as ramificações em 45 graus. Também pode ser feita a dosagem sérica de galactomanana, que é produzida pelos aspergilos, tem uma sensibilidade de 71%, essa sensibilidade cai com o uso de antifúngicos, e uma especificidade de 89%. Então, o tratamento vai se basear nesses três princípios, que é a correção dos distúrbios metabólicos e imunológicos subjacentes, a terapia antifúngica intravenosa e o desbridamento cirúrgico amplo. Então, o primeiro princípio, que é a correção dos distúrbios metabólicos e imunológicos subjacentes, esse é o fator mais importante na chance de sobrevida do paciente, é você corrigir o distúrbio metabólico, né, a cetoacidose dele, ou então melhorar a imunidade dele, corrigir a condição de imunossupressão dele, isso é o mais importante de tudo. Então, assim, por exemplo, um paciente neutropênico, você pode usar aqueles fatores de estimulação de colônias de granulócitos. Paciente com diabetes, você vai fazer a correção da cetoacidose, então o paciente vai fazer câmara hiperbárica. Pacientes com aplasia de medula, você pode fazer os quelantes de ferro, tudo para tentar melhorar a imunidade. O segundo ponto é a terapia antifúngica intravenosa, que é uma terapia que vai ser de um longo período, né, de semanas a meses, até você ter uma resposta clínica efetiva e uma reversão ali da imunossupressão. O principal é a anfotericina B, né, a gente tem a convencional e a lipossomal é melhor porque ela tem menos nefrotoxicidade, e ela é muito boa para o mucor. Também é boa para os aspergilos, mas ela tem uma resposta muito boa para o mucor. E o voriconazol, que ele só pega os aspergilos, mas pega muito bem. Ele é o melhor para os aspergilos, mas ele é resistente ao mucor. E por último, o desbridamento cirúrgico amplo, né? Que ele retarda a progressão da doença, reduz o crescimento do fungo, melhora aquela oxigenação do tecido, né? Que você vai tirar todo aquele tecido que está necrótico ali, e aí a medicação vai conseguir chegar, né? Possibilita a ação das drogas antifúngicas, chegar ali na área que está infectada, e além disso, você garante material para cultura e para biópsia. Então, é mandatório você fazer um desbridamento extenso de todo o tecido infectado, desvitalizado, até você obter uma margem sangrante. Então, você vai tirando até sangrar. Às vezes, o paciente, dependendo se o diagnóstico for mais tardio, você vai precisar fazer uma cirurgia bem mutilante, né? Às vezes, o paciente vai ter que fazer uma maxilectomia radical, uma ressecção crâniofacial. E se tiver suspeita de lesão de doença residual, você tem que fazer uma revisão cirúrgica em 48 a 72 horas. O segmento desse paciente é feito com ótica rígida, né, endoscopia nasal, semanalmente,
até reverter a causa da imunossupressão e depois mensalmente por mais 6 meses. O prognóstico é bem ruim, tem uma alta taxa de mortalidade, tem taxa de mortalidade de 20% a 80%. Se esse paciente tiver um envolvimento sintomático intracraniano, pode chegar a 100% de mortalidade, tem pouca resposta à cirurgia radical. O diabetes é um fator positivo para o prognóstico, porque o diabetes ele é muito mais fácil de corrigir do que você corrigir a leucemia do paciente. Então, diabetes é fácil de corrigir a imunossupressão, o prognóstico melhora. O tipo de fungo não interfere muito na taxa de sobrevida. A ressecção cirúrgica tem, sim, um fator prognóstico positivo, né, por conta de tudo que a gente falou, que melhora a oxigenação, melhora o acesso da medicação antifúngica, melhora a carga, né, de fungo que está ali. E os fatores de piora na sobrevida seria paciente com falência renal e hepática, até porque limitaria também o uso das drogas antifúngicas, alteração de sensório, extensão intracraniana, idade avançada. Já as complicações orbitárias, se o paciente tiver oftalmoplegia, não é, assim, hoje em dia não está sendo muito indicado fazer a exenteração orbitária, né? Porque foi visto que não muda muito o prognóstico. E não se relaciona a pior prognóstico a essas complicações orbitárias. Então, antigamente era defendido que tinha que fazer as interações orbitárias, se tivesse acometido. Hoje em dia, muitos autores viram que não tem muitos benefícios, então estão evitando de fazer a interação orbitária, mesmo que o paciente tenha acometimento do olho. A segunda entidade das invasivas é a invasiva crônica, também chamada de indolente. Ela é rara, né? Bem mais rara, tem uma evolução mais crônica, né? De semanas a meses. E ela acomete também pacientes imunocompetentes, não imunossuprimidos, imunocompetentes. E ela lembra muito uma neoplasia, né? Você vai ter uma massa nos seios paranasais com erosão óssea, que pode ter disseminação ali para as regiões adjacentes. O paciente vai ter sintomas típicos de sinusite crônica e pode ter também edema periorbital, proptose, diminuição da acuidade visual, paralisia de nervos cranianos, tudo isso de forma crônica, os mesmos sinais da aguda, mas tudo de forma mais indolente, insidiosa, né? Na endoscopia nasal, a gente vai ver edema, pólipo, secreção purulenta, tecido de granulação friável. Na imagem, a gente vai ver um espessamento, né, dos tecidos moles de forma significativa e esclerose ali das paredes ósseas, né, que remetendo a um processo crônico. Então, a gente vai ter aqui um efeito de massa e destruição ou espessamento ósseo que vai mimetizar um estado de malignidade. Se você vê um paciente com isso aqui, as duas principais hipóteses, né, ou é neoplasia ou é uma sinusite fúngica. Em ressonância, você vai pedir em caso de invasão iminente da órbita ou com comprometimento intracraniano. A biópsia vai dar o diagnóstico definitivo, o tratamento vai ser com cirurgia ampla, mais antifúngico sistêmico. Também tem uma alta morbidade e mortalidade. E, por último, a invasiva granulomatosa, que ela também acomete pacientes imunocompetentes. Ela é rara no Brasil, ela acomete mais regiões do Sudão, Índia, Paquistão. Tem uma evolução gradual, né, mais de 12 semanas, também vai ter uma massa expansiva ali na região de nariz, seios, bochechas, órbita, e proptose, é bem característica essa proptose. Na biópsia, a gente vai ver uma resposta granulomatosa com fibrose, né, a gente pode encontrar aquele granuloma não caseoso, as células gigantes de Langerhans, vai ter vasculite, proliferação vascular, poucas hifas, né? São hifas escassas. E o principal agente é o Aspergillus flavus. O tratamento é com cirurgia e medicação antifúngica por 6 semanas, que aqui é o voriconazol, porque ele é mais específico para Aspergillus. Então, um resumo aqui, baseado no tipo, no hospedeiro e na ação do fungo naquela doença. Então, na bola fúngica, a gente tem um hospedeiro imunocompetente com fungo que é saprófita, né? Ele tá só ali, ele germinou, é um esporo que germinou e ficou. A fúngica alérgica também é um paciente imunocompetente e o fungo, ele funciona como um alérgeno, né? Desencadeando uma resposta de hipersensibilidade.
Na fúngica invasiva, a gente tem um paciente imunossuprimido e o fungo ele age como um patógeno, ele invade mucosa, submucosa. Já na crônica, na invasiva crônica e na invasiva granulomatosa, o fungo também age como patógeno, mas os hospedeiros são geralmente imunocompetentes. Então, por isso que é um processo mais insidioso, mais crônico. Aqui eu trouxe as diferenças do EPOS, né, 2020, que o EPOS, ele divide as sinusites fúngicas em três, né, com base no estado imunológico do paciente. Então, a gente tem três fenótipos. A gente tem o paciente que tem imunidade normal, né, que é imunocompetente, que ele tem bola fúngica. O paciente imunocomprometido, que ele vai ter a fúngica invasiva aguda, né? E o paciente que tem uma resposta exacerbada, uma resposta imune exacerbada, uma hipersensibilidade, ou seja, o sistema imune dele tá hiperfuncionante, ele vai ter uma fúngica alérgica, né? Que é um quadrinho que a gente tem lá no EPS. Outras diferenças que eu peguei de uma aula da Unifesp, só mostrando uma cronologia mesmo das idades, né? Então, a fúngica alérgica, ela comete mais pacientes do sexo masculino, ali um pouco antes dos 30 anos, negros, e ela vai estar presente de 5 a 10% dos pacientes com polipose operada. Aí aqui ele só mostrou que no EPOS 2020 teve um erro de digitação lá, que eles colocou que é mais comum em feminino. Só que aí ele foi olhar a referência bibliográfica, e nessa referência fala que é o masculino, né? Todo mundo sabe que é do masculino mesmo. Foi só uma erro de digitação do EPOS. Já a bola fúngica, ela comete pacientes do sexo feminino e depois de 50 anos, 50 e poucos anos. E para a gente achar o fungo, vai depender se é invasivo ou não. Então, assim, se o paciente ele tem uma fúngica invasiva, então o fungo está invadindo a mucosa. Então, a gente precisa de um método que vai confirmar essa invasão, e não só a presença do fungo na secreção. Não adianta ele só identificar que tem fungo ali naquela secreção, tem que confirmar a invasão. Então, você vai fazer um anátomo patológico da mucosa. Já na fúngica alérgica e na bola fúngica, não tem invasão. Então, o fungo está ocupando a luz do seio. Então, você precisa de um método que confirme a presença do fungo na secreção, e não a invasão. Se você mandar a mucosa, não vai ver nada, porque não vai ter invasão. Então, precisa fazer um exame direto a fresco ou uma cultura daquela secreção. Aqui, essa questão que caiu na prova de título de 2020, né? A sinusite fúngica invasiva aguda é uma doença potencialmente fatal que ocorre em indivíduos imunodeprimidos. Assinar a alternativa correta. A alteração na aparência da mucosa nasal é o achado mais consistente no exame físico. Sim, isso é verdade. Mas não justifica biópsia. Não, a gente viu que é mandatório fazer biópsia nesses casos. B. O tratamento de escolha para fúngica invasiva aguda é o debridamento cirúrgico amplo de todos os tecidos afetados. Sim, sendo o fator mais importante da chance de sobrevida do paciente com doença fúngica invasiva. Não, a gente viu que o mais importante é o controle dos distúrbios metabólicos, da imunossupressão. C. Os achados tomográficos mais específicos, porém tardios, são destruição pontilhada das paredes ósseas, disseminação orbital da lâmina papirácea por extensão direta ou através dos vasos etimoidais e invasão intracraniana. Essa aqui está certa. E D. O diagnóstico definitivo de fúngica invasiva aguda pode ser realizado de diversas formas, sendo adequado quando realizado por meio de cultura nasal, secreções suaves. Não, a gente acabou de ver que tem que mandar tecido, mucosa, para poder identificar aquela invasão. Então, a resposta certa é a letra C. Eu vou começar agora o artigo. Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa antes? Ana, tem algumas coisas interessantes para a gente pontuar, até porque quando você vai olhar a literatura em termos de nível de evidência, eu acho que a gente trabalhou bastante isso aí ao longo do ano, ela não é tão forte, né, nessa questão de sinusite fúngica, né? Uhum. Então, quando você vai ver, estudos falam isso, estudos falam aquilo, que tipo de estudo está falando? Você encontra muita série de casos, relato de casos, eventualmente uns casos controle,
aí você olha coorte retrospectiva. Eu vi aqui que você vai mostrar um randomizado controlado. Quando arruma algum, o N é pequeno. Na E aí verdade, você é um tem... caso controle, né? Ele fala randomizado É, controlado, mas é caso é, controle. e aí como é que fala? Então, quando você vai olhando essas questões aí, de certa forma, tem algumas questões que são importantes. Então, por exemplo, bola fúngica, sempre você vai conseguir fazer por via endoscópica, endonasal? Isso é uma pergunta. Eu acho que na maioria das vezes, sim. Sempre na maioria das vezes, né? Não é, às vezes vai ter que fazer um look, né? Então é aí que está o ponto importante. O que vai determinar você fazer ou não o caudolook? Eu acho que você tenta fazer por via endonasal, se não der, aí você faz o look. Eu posso dizer que antes de operar, você já sabe se vai fazer um caudolook. O que você vai olhar de parâmetro? Tamanho mesmo, né? Da bola fúngica. Não, não muito. O tamanho da bola fúngica não faz muita diferença, não. É outra coisa. Nariz estreito. Nariz estreito, você cria espaço neles, né? A gente não faz isso na base de crânio? Você não dispor de vídeo? Não. Você tem Sei. tudo. Você tem vídeo, equipamento, você tem tudo. Um fator importantíssimo que já te ajuda a direcionar é a anatomia. Então, dependendo do tamanho do seio maxilar e do posicionamento do ósseo natural dele, e você tendo bolas fúngicas no assoalho, você vai ter limitação de visão, nem as óticas anguladas vão te mostrar bem o que tiver para a parede anterior e para o assoalho, e como é que fala? E você vai ter limitação de equipamento. Pinças, aspiradores não vão chegar nesse assoalho. E isso aí você tem como medir pegando qualquer um desses programinhas que a gente usa de tomo, o mais comum lá no base é o Radiante, né? Mas você pode pegar o Horus também, todos eles têm ferramenta de medida. E ali você já sabe se você alcança ou não o assoalho do seio, entendeu? Antes de você operar. Já tem como você saber com o instrumental que você tem, já de saída. Então, eu digo o seguinte, do ponto de vista prático, se você pensar em tamanho de bola fúngica e tamanho de seio, você vai ver que mais frequentemente você garante sucesso de limpeza total do seio fazendo um caudolook do que não. Esse é um ponto importante, que é o mesmo princípio, por exemplo, dos pólipos de Killian, né? Então, assim, alguns pólipos você tem uma implantação bem visível, que você consegue alcançar ela e fica no teu campo de visão, e outros pólipos que, na verdade, você tira uma parte do conteúdo intracinusal e a parte da cavidade nasal e larga o pedículo para trás, esse pólipo em 1, 2 anos está lá de volta. Quantas vezes vocês não viram pólipo de Killian recidivado já aí no base? Meu ambulatório, eu indiquei, nas últimas 2 semanas, uns 2 cirurgias de pacientes que já tinham sido operados. Então, esse é um ponto importante. Com relação a tratamento da bola fúngica, exclusivamente cirurgia? Sim. Então, essa é outra coisa que eu dei uma revisada boa de literatura e isso realmente é a regra, né? Quando você olha assim em termos gerais. Mas eu estou com 3 casos meus, eu estava até organizando para publicar isso aí, que tiveram recidiva e que eu só consegui controlar depois com um ciclo de antifúngico oral de 6 meses. Isso tendo limpado da maneira que vocês sabem que eu opero. Então, na prática, eu digo para vocês, aí fica, né? Não tem evidência contundente, mas abrir a mente que eventualmente você pode precisar lançar mão de antifúngico oral sim em bola fúngica. E não se constranja com isso, entendeu? Então, determinados casos, que é o que você falou, que às vezes vai ficar ali uma mucosa hipersecretante, e essa mucosa não sei o quê, papapá, papapá, isso aí muitas vezes você resolve com antifúngico oral. Beleza? Beleza. E deixa eu ver o que mais que tinha aqui de interessante.
outra coisa que você colocou, por exemplo, em relação assim, raciocínio, né? Ponderar, nas invasivas agudas, né? Desbridamento amplo, não é isso? E aí, quais são os motivos do desbridamento amplo? Na invasiva, na fúngica invasiva? Isso, você mostrou lá. Porque você vai ter que acessar, a medicação antifúngica vai precisar acessar ali na, na vasculatura aquela região, né? Para poder Hum. atingir e também para você diminuir a carga fúngica, melhorar a oxigenação. E por que morre tanto, mesmo fazendo isso? O paciente tem uma imunossupressão, né? Bem importante, ele já tem um estado de mortalidade bem elevada, mesmo sem ter síndrome fúngica, né? Que é para vocês pensarem. Então, quando vocês começam a olhar, essas cirurgias radicais, do ponto de vista prático, se você for ver, é interessante, né? Você vê a questão até da invasão da aorta, retrocedeu na exanteração, né? Uhum. Por quê? Viu que não mudava o prognóstico. E é mais ou menos o que vocês vão ver cada vez mais nessa questão, porque o que determina uma analogia boa, quando você pega o paciente HIV positivo, e que, vamos dizer assim, o esquema terapêutico não funciona, eles morrem de infecções de germes banais, né? Que a gente tem, né? Como saprófitas e colonizadores, né? Do nosso organismo. E por que eles morrem, mesmo com antibióticos vamos pegar a infecção bacteriana, né? Pode ser uma infecção fúngica também. Mas vamos pegar uma bacteriana. Por que mesmo com antibióticos ultra sofisticados, associados tal, o indivíduo continua morrendo? Tem uma imunossupressão, né? Muito importante. Então, esse é um conceito básico, ele é meio óbvio, mas às vezes a gente não presta muita atenção nele, né? Por isso que o Então, quando melhor, você... o melhor prognóstico é quando você consegue corrigir essa imunossupressão. Isso. E qual é o Agora, problema, por exemplo, quando vocês olham os pacientes que a gente tem aí no hospital de básico, a maioria termina vindo da hemato, né? uhum. Basicamente, são pacientes que já vêm fora de possibilidade terapêutica, né? E Sim. outra coisa, eles já têm uma condição de saúde tão ruim que até a anestesia para eles tem um risco elevado, né? Mas assim, eu acho que ele fala muito isso, assim, no tratado, que a gente tem que fazer um diagnóstico precoce, né? Tem que ter uma suspeição diagnóstica alta. Às vezes o paciente vai chegar para a gente, ele já está ali com uma coisa muito disseminada, e realmente. Esse negócio de diagnóstico precoce, ele é relativo, você tem que olhar outra coisa. A disseminação, no caso aqui específico do fungo, vai estar relacionada diretamente à imunocompetência do hospedeiro. Então, mesmo que você pegue precocemente, vamos dizer assim, se você for imaginar, na medida em que não haja como resgatar a imunocompetência desse hospedeiro, você vai submeter o paciente a vários debridamentos e ele vai a óbito do mesmo jeito. E você tem séries de casos mostrando isso aí. E chegou-se até o extremo de exanterar órbitas por invasão de órbita e hoje já retrocedeu. Então, na prática, isso aqui fica um raciocínio para vocês terem em mente e, às vezes, ponderar, né? Quando intervir, até onde vai, em cima muito mais, não de olhar. Aqui tem um tecido, vamos dizer assim, necrótico, e eu tenho que tirar. Você tem que ver o seguinte: se o paciente tem condição, isso vai trazer benefício para ele? Essa é a grande pergunta. Porque muitas vezes, a depender da condição, vamos dizer assim, e do estadiamento da doença de base dele, você não tem ninguém para ele. Essa é uma grande realidade para ser pensada. Então, não é olhar só a doença. Eu vi aqui uma característica de invasão, seja por aspergillus ou por mucor, tal, não sei o quê. Vamos fazer uma cirurgia radical. Você já está vendo que não é por aí, né? Então, ou o indivíduo tem uma doença de base Tá em meio ruim, eu que acho. Tá falando muito perto do microfone. ou o paciente tem uma Melhorou. doença de base, melhorou? Que Uhum. há como resgatá-la, ou a chance de você ajudá-lo com uma cirurgia é bem remota. Acho que essa é a melhor mensagem, porque e aonde que isso está respaldado?
na altíssima mortalidade, mesmo com cirurgias radicais. Uhum. Uma Entendeu? coisa que E eu outra fiquei muito coisa, ah, pode é falar. porque a fúngica alérgica, que fala que é 45% dos casos e a bola fúngica 40%. Que eu nunca vi uma fúngica alérgica. Eu diria o seguinte, Ana, por quê? Vamos lá, me dá a resposta. A gente não está fazendo diagnóstico, está passando batido, porque eu nunca Ou, vi. ou Ou o quê? há diferenças de prevalência nas doenças conforme a população estudada. Ah, tá. E você não tem estudos epidemiológicos ou metodologia epidemiológica, você pega, você vai ver que isso aí, quando se fala de prevalência de sinusite fúngica alérgica, basicamente você pega populações que são amostra de conveniência de uma determinada instituição que tem, de certa forma, a patologia e os testes, vamos dizer assim, bioquímicos à disposição, e ele mostra, em cima da série de casos deles, o que eles encontraram. Então, na prática, se você for ver, é muito difícil você extrapolar de dados internacionais desse tipo de serviço o que acontece aqui no Brasil. Quanto que a gente Uhum. realmente tem? É uma boa pergunta. A gente não sabe. Eu já te facilito a vida. Outra coisa importante, se vocês pegarem de fungo, vamos relacionar isso aí com a questão da Covid, né? Não teve uma variante indiana que estava tendo muita complicação com mucormicose pós-Covid? Uhum. Hã? Uhum. Teve, né? E isso foi uma Sim. coisa que a gente viu aqui no Brasil, por exemplo? Não, Não viu, né? Replicou em outros lugares do mundo? acho que não. E aí, por exemplo, tem um ponto aí da sua aula que é bem interessante, aonde que você vê crônica invasiva em imunocompetente, aonde que é mais comum isso? Sudão, Paquistão. Na própria Índia. Então, quando você começa a olhar, a COVID ativar esse tipo de infecção associada, faz até um sentido para lá, né? Agora, não Uhum. quer dizer que o que aconteceu lá aconteceria aqui, né? Até porque, por exemplo, nós temos essa descrição, pelo menos de literatura que você busca nacional, dessa frequência de pacientes com crônica, invasiva crônica. Isso não é a realidade muito aqui do Brasil, né? Não. Então, isso daí é um exemplo que eu queria botar para vocês que serve para situações específicas, como ele serve também, eventualmente, para outras coisas, seja medicações e por aí vai. Você vai ver populações que vão ter melhor resposta a uma determinada intervenção do que outra. E não necessariamente o fato de você não ver replicar na sua mão aquele dado não significa que a origem do dado está equivocada. Então, uma coisa hoje que a medicina está caminhando cada vez mais, que é a chamada medicina de precisão, basicamente, é você começar a entender, buscar informações no Big Data, mas tentar entender como funciona naquele indivíduo. É basicamente isso daí. E outra coisa importante, quando você fala da fúngica alérgica, tratamento, por que você não usa antifúngico tópico? Ou por que você não foca como principal arma de tratamento o antifúngico? Porque é uma doença, você tem que atingir ali a microvasculatura, né? Aí o antifúngico não vai lá? E também porque é uma doença, é sistêmico, né? Aquele fungo está causando uma alergia, e tanto é que se aumenta o IgE total, ele vai ter eosinofilia no hemograma. Só isso? Né? Por que É boa isso. parte da pesquisa abandonou o foco no fungo? Isso há uma década e meia, mais ou menos, até mais. Começou há umas 2 décadas atrás. Não sei por quê.
simplesmente porque não encontraram correlação clara do fungo com o processo inflamatório. E se for pegar um dos dois pesquisadores, né, uma morreu, que é a B.J. Ferguson, e o outro é o Klaus Barrett, né, que é um belga, que se você pegar boa parte dessas descrições das cascatas inflamatórias, TH1, TH2, endotipo tipo 3 com pH 17, essas coisas todinhas, quem descreveu foi ele. Esse congresso que eu dei aula, da Academia Americana, ele deu aula também, participou e teve umas discussões muito interessantes sobre isso. E ele explicando por que ele mirou na cascata inflamatória e largou mão do fungo. Porque, basicamente, o que se fazia, seja com antifúngico oral, tópico e tal, não se viu resultado. E, de certa forma, toda a questão do que você começa agora a colher frutos com alguns imunobiológicos, né, vieram justamente dessa mudança de percepção que o Barrett, a B.J. Ferguson e outros pesquisadores tiveram, né? Então, na prática, quando você começa a ver, e o teu artigo aqui já é até uma provocação para pensar nisso daí, começa a abrir, né, essa porta, por que foram, principalmente a Europa, foi em cima da cascata inflamatória? Por esse motivo. Antifúngico existe há muito tempo, né? E, de certa forma, o uso deles na polipose, mesmo que você identifique com esses critérios todinhos, né, os casos que, em tese, seriam os elegíveis, os resultados foram muito ruins. Essa é a grande verdade. Tanto que é o que você citou aí, né? Algumas séries sugerem melhora com itraconazol, outras não. Não foi isso? Uhum. Então, essa que é a questão. E as que sugerem melhora, provavelmente, que a gente tinha que buscar os artigos, ver se não estava associando corticoide com o antifúngico, né? Sim. Muitas vezes a melhora não é nem do antifúngico, né? Então, esse é outro ponto importante. Acho que, assim, dentro do global do que eu olhei aqui, seriam alguns pontinhos importantes para acrescentar aí. Mas pode ir para o artigo. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Fica à vontade aí. Então, eu vou começar aqui o artigo. Pode ir. Então, meu artigo é o omalizumab versus esteroides intranasais no manejo pós-operatório de pacientes com sinusite fúngica alérgica. Foi publicado no jornal European Archives of Otolaryngology. Os autores do principal foi esse Mustafa, publicado em 24 de setembro de 2019. O fator de impacto desse jornal é de 1809 e foi produzido lá no Departamento de Otorrinolaringologia, cabeça e pescoço da Faculdade de Medicina dessa universidade aqui, lá do Cairo, no Egito. Então, lembrando um pouquinho que a base fisiopatológica da fúngica alérgica está relacionada com uma pessoa que tem a predisposição, né, tem uma resposta alérgica tipo 1, mediada por IgE, esporos de fungos inalados, que estão presentes no meio ambiente. O tratamento geralmente vai envolver cirurgia endoscópica do seio nasal, em combinação com terapias com corticoide sistêmico, corticoide local, agente antifúngico e imunoterapia. Mas tem um subconjunto de pacientes que são refratários a essas modalidades de tratamento. Tem uma taxa de recorrência que varia de 10% a 100%, dependendo da duração do acompanhamento. Então, direcionar os níveis de IgE por imunoterapia ou omalizumab pode ter um benefício adicional nesses pacientes. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar o papel do omalizumab no manejo pós-operatório da sinusite fúngica alérgica em comparação com os esteroides tópicos, quanto ao intervalo sem sintomas, taxa de recorrência e efeitos colaterais. Então, é um ensaio clínico prospectivo, um caso controle, randomizado, ele fala que é duplo cego, mas não é, de 2 braços, em pacientes com sinusite fúngica alérgica entre outubro de 2017 e janeiro de 2019. Ana, só um detalhe aqui, ele é randomizado controlado. Só Não, que ele não é duplo não é cego. duplo cego. Provavelmente ele só mascarou os pacientes. Não, mas eu acho que talvez é porque assim, um recebeu uma injeção de omalizumab, o outro usou corticoide tópico, né? Tá, então ele mascarou provavelmente o Sabia, né? pesquisador, O paciente não o sabia. leitor. O pesquisador devia ser
Não, mas ele Legal. pode ter feito também uma. É que eu não olhei o detalhe do materiamento, mas lá ele pode ter dado também uma injeção de água destilada ou de Eu salina pensei e nisso, só que ele pronto. não falou. Então, os critérios de inclusão foram todos os casos com fúngica alérgica que passaram lá no serviço durante o período de estudo, com intervenção cirúrgica anterior, né, após falha de tratamento com corticoides sistêmicos, né, prednisolona oral 30 miligramas com desmame por 1 mês e esteroide local por pelo menos 2 meses. O tratamento foi interrompido 3 semanas antes do início do estudo. Excluíram os casos de fúngica alérgica, de sinusite alérgica não fúngica, outras formas de sinusite fúngica, reação anafilática hepática grave, imunoterapia nos últimos 2 anos, exposição anterior ao omalizumab, uma infecção sistêmica grave ou uma infecção parasitária, imunossupressão prévia ou atual, pacientes que recebem medicações que interagem com o omalizumab e pacientes com comorbidades que podem afetar os resultados, como, por exemplo, asma. Então, eles calcularam o tamanho da amostra usando um programa, definiu o erro tipo 1 em 0,05 e a potência de 1 menos beta em 0,8. Então, a amostra foi de 20 pacientes, 10 por grupo. Então, o grupo A, que é o grupo do omalizumab, então 10 pacientes receberam uma única injeção subcutânea de omalizumab 2 semanas após a cirurgia, e o grupo B, que é o controle, os 10 pacientes receberam sprays nasais de esteroides locais, né, que foi budesonida ou fluorato de mometazona, 2 sprays em cada narina 2 vezes ao dia por 6 meses. Também foi iniciado 2 semanas após a cirurgia. Todos os pacientes foram submetidos a uma anamnese e o exame endoscópico nasal, a pontuação do SNOT-20, pontuação do total dos sintomas nasais, TNSS, a tomografia sem contraste foi feita para todos os pacientes, né, no pré-operatório, e pontuaram os achados com os scores de Lange-Mackay. Foi feita a avaliação do nível sérico de IgE total por ELISA. Na cirurgia, todos os pacientes foram submetidos à cirurgia endoscópica dos seios paranasais. No intraoperatório, eles viram o estadiamento da doença pelo estadiamento endoscópico de Philpott-Javer. E aí, os espécimes, né, a mucina alérgica, os deditos, os pólipos, foram encaminhados para microscopia fúngica, cultura e exame histopatológico, primatoxilina e eosina e a coloração fúngica PAS. Os pacientes foram acompanhados em intervalo de 4 semanas, em intervalos de 4 semanas por 6 meses, e o nível de IgE foi medido a cada 4 semanas, e também os dados clínicos e endoscópicos também foram coletados no final do período de estudo. Então, aqui só para mostrar que a escala do SNOT-20, né, são 20 perguntas que são feitas para o paciente, e aí vai dar a nota de 0 a 5. Que são sintomas nasais, né? O TNSS também são sintomas nasais, então você pergunta de congestão nasal, rinorreia, prurido, espirros, também avalia de nenhum leve, moderado ou grave. O score de Lange-Mackay da tomografia, você dá nota também, você olha se tem anormalidade, uma pacificação parcial ou uma pacificação total, né? Então, é de 0 a 2. Você avalia o maxilar, o etimoide anterior, o etimoide posterior, o esfenóide, frontal e o complexo osteomiatal. No complexo osteomiatal é só 0 ou 2, né? Ou não está obstruído ou está obstruído. E a de Philpott-Javer, que é endoscópica, né? O estágio endoscópico, que você vê o estado da mucosa, se tem edema, se a mucosa tem edema, se tem pólipos francos, aí você dá a nota também. Então, os pacientes foram coletados os dados do prontuário do paciente, eles coletaram os dados demográficos, as características basais dos pacientes, se teve mudança dos sintomas nas sinusais antes e depois da terapia, se teve mudança no nível sérico de IgE total, o grau de mudança na IgE sérica total, né, ele calculou subtraindo o nível médio de IgE total medido em 4 semanas do nível médio de IgE total medido no pré-operatório,
se teve alteração na doença endoscópica na mucosa antes e após a terapia, e os efeitos colaterais da terapia. Então, eles analisaram os dados, né, foram revisados, codificados, tabulados, introduzidos no computador usando um programa. Os dados foram testados quanto à normalidade de Kolmogorov-Smirnov. O teste T-Student foi usado para avaliar a significância estatística da diferença entre as médias dos dois grupos do estudo. O teste de Mann-Whitney, que é o teste U, foi usado para avaliar a diferença estatisticamente significativa de variáveis não paramétricas entre os dois grupos. O teste de Fisher foi usado para examinar a relação entre duas variáveis qualitativas. O teste T-pareado foi usado para avaliar a diferença estatisticamente significativa entre duas médias, que foram medidas duas vezes para o mesmo grupo. E o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon foi usado para avaliar a diferença estatisticamente significativa de uma variável não paramétrica, que também é medida duas vezes para o mesmo grupo do estudo. Então, eles usaram vários testes, né, para analisar os dados. Então, um dos resultados, né, então ele pegou esses 20 pacientes, dividiu em dois grupos. O grupo A, que tinha 10 pacientes, tinha 6 mulheres e 4 homens. A média de idade foi de 24 anos, né, os pacientes tinham entre 16 e 41 anos. O grupo B, que era também de 10 pacientes, tinha 5 mulheres e 5 homens, a média de idade foi também de 24 anos, os pacientes tinham entre 14 e 36 anos. Então, não teve diferença significativa entre os dois grupos de estudo em relação aos dados pessoais, os dados, os históricos médicos deles, né? Então, eram dois grupos bem homogêneos. Então, todos os pacientes tinham polipose nasal, tinham sinais característicos na tomografia, né? Tinha muco eosinofílico, tinha lama fúngica e não tinha invasão do tecido sinusal, né? E tinha coloração fúngica positiva do conteúdo. Então, todos eles tinham todos esses achados que comprovavam que era uma sinusite fúngica alérgica. Na avaliação pré-operatória, não teve diferença significativa entre os casos dos dois grupos de estudo quanto aos parâmetros de avaliação, ou seja, também foi homogêneo nisso, né? Os pacientes tinham notas semelhantes, né, nos dois grupos, né? Quanto ao SNOT-20, o TNSS, o score de Landmark, total de GE e o estágio de Philpott-Javer. Então, era semelhante os dois grupos. Então, na avaliação pós-operatória, no grupo A, teve diferença significativa, altamente significativa, no SNOT, o grupo A, só para lembrar, o do omalizumab. Então, teve diferença altamente significativa entre os scores do SNOT-20 pré e pós, e os scores do TNSS pré e pós, né, que era o que avaliava os sintomas. Teve diferença também significativa entre os níveis de GE no pré e pós-operatório, medido com 8, 12 e 24 semanas. E teve uma diferença altamente significativa entre os scores de estadiamento de Philpott-Javer, né, que é aquele score endoscópico, no pré e no pós. Então, aqui, mostrando como que era no pré, né, essas notas no pré, e comparando o pré com o pós. Então, a gente vê que teve diferença altamente significativa tanto no SNOT-20, no TNSS e no Philpott-Javer. A única que não teve foi o nível total de GE com 4 semanas, que não teve diferença significativa, mas com 8, 12 e 24 também teve uma diminuição significativa nos níveis de GE. Lembrando que o omalizumab foi aplicado 2 semanas depois da cirurgia, então, com 4 semanas, né, 2 semanas depois da aplicação do omalizumab, não teve uma diferença muito grande, mas depois a gente teve uma queda considerável do IgE. Já no grupo B, que é o grupo do esteroide tópico, a gente também teve diferença altamente significativa nos scores SNOT-20 e do TNSS no pré e pós, e também no nível de GE pré e pós em 4 semanas. Então, aqui, o nível de GE já caiu bem com 4 semanas. Também teve diferença significativa no nível de GE do pré e pós, nas que teve, né, 8, 12 e 24. Então, aqui, em todas as semanas, a gente teve uma queda significativa do IgE. E teve também uma diferença altamente significativa nos scores de estadiamento de Philpott-Javer no pré e no pós. Então,
O corticoide tópico foi iniciado 2 semanas também depois da cirurgia. Então, aqui, os pacientes do grupo B antes da cirurgia, né? E aqui, comparando o pré e o pós, a gente vê que todos os achados tiveram diferença significante. Então, a comparação entre os dois grupos de estudo em relação aos parâmetros de avaliação pós-operatória após 24 semanas de tratamento revelou uma diferença altamente significativa entre os scores do TNS do pós-operatório do grupo A e do grupo B. Teve uma diferença significativa entre os scores do SNOT-20 pós-operatório no grupo A e no grupo B também. Não teve uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos de estudo em relação ao nível de IgE total do pós, medido com 4 e 8 semanas. Mas com 12 semanas já teve uma diferença significativa, comparando o grupo A com o grupo B agora, né? Entre o grupo do estudo A e o grupo do estudo B. Com 24 semanas, não teve mais diferença estatisticamente significativa, novamente entre os dois grupos, mas o grau de mudança no nível de IgE total nos períodos pré e pós revelou que teve uma diferença significativa entre os dois grupos. Vou mostrar ali o gráfico mais para frente. E não foi encontrada diferença significativa entre os dois grupos de estudo em relação às mudanças dos scores do estadiamento de Philpott-Javier endoscópico. Então, aqui, comparando o grupo A com o grupo B, a gente vê que teve diferença significante a favor do grupo A no SNOT-20, né, que a gente teve uma pontuação dos sintomas menor, né, ou seja, ele tinha menos sintomas comparado ao grupo B, e isso teve diferença estatística. No TNSS teve uma diferença altamente significativa, né, que também aqui tinha uma pontuação bem menor, de 4,2, enquanto no grupo B de 7,9. Já no nível total de IgE, não teve uma diferença significativa entre os dois, com 4 semanas, 8 semanas e 24 semanas. Só com 12 que a gente teve uma diferença significativa. Aqui no grupo do omalizumab, o nível de IgE tinha caído para 295 e do grupo B tinha caído para 627. Mas aí no final do estudo, né, com 24 semanas, voltou a não ter significância estatística entre os dois. E o estágio de Philpott-Javier, né, que é a avaliação endoscópica, também não teve diferença significante. E aqui ele compara também as mudanças, né, entre cada um, a mudança do pré e do pós, né. Então, do SNOT-20, todos, menos o Philpott-Javier, né, mas todos eles tiveram uma mudança bem significativa do pré e do pós-operatório, comparando entre eles. Então, 4 pacientes tiveram recorrências, 2 em cada grupo. Todas as recorrências apareceram dentro de 8 semanas da cirurgia e foi atribuída à cirurgia incompleta. E aí, esses pacientes foram submetidos a uma cirurgia de revisão. Os pacientes foram acompanhados, mas foram excluídos da análise final. E no final do estudo, eles tiveram o mesmo resultado que seus respectivos grupos, mesmo tendo que reoperar. Não teve nenhum efeito colateral grave. Teve um paciente do grupo A que queixou de nasofaringite, no grupo B teve um paciente que teve crosta, o outro teve epistaxe e o outro teve uma sensação de queimação nasal. Então, na discussão, a sinusite fúngica alérgica está associada a uma taxa de recorrência muito alta. A resposta alérgica mediada por IgE esporos está no centro da base fisiopatológica. O tratamento é controverso, então o plano de manejo abrangente incorpora tanto cirurgia quanto cuidados, o tratamento clínico, né, que é a maneira mais provável de fornecer um controle da doença a longo prazo. Então, os esteroides sistêmicos ou tópicos diminuem as taxas de recorrência da fúngica alérgica pela redução do estágio mucoso da doença. No entanto, tem pacientes que não respondem tão bem assim. Então, o omalizumab é um anticorpo monoclonal anti-IgE que mostrou ser uma terapia adjuvante eficaz em vários usos não padronizados, como asma atópica grave, rinite alérgica e sinusite crônica com polipose nasal. E ele diminui os níveis
de IgE livre, porque ele se liga à IgE circulante. Então, nesse estudo, todos os pacientes foram submetidos à cirurgia endoscópica, sob anestesia geral. No pós-operatório, a gente teve aquela divisão dos grupos, né? Que eles receberam tratamento ambos após 2 semanas da cirurgia, e foi feito acompanhamento com 4, 8, 12 e 24 semanas, usando os mesmos parâmetros e scores dos pré-operatórios, que foram os questionários, os scores endoscópicos e tomográficos e laboratoriais. Em ambos os grupos, teve uma melhora significativa dos parâmetros de avaliação clínica, do SNOT-20 e TNSS, ao final de 24 semanas. No entanto, teve uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos, favorecendo o grupo do omalizumab, nesses scores clínicos, né? E a melhora foi principalmente nos sintomas alérgicos, como espirros, coceira e secreção nasal. E aí isso contrasta com outros estudos que não encontraram nenhuma diferença nos scores de qualidade de vida. O nível de IgE total no pós-operatório, medido com 12 semanas, mostrou uma diferença significativa entre os dois grupos, né? Então, no grupo A teve uma média de 295, no grupo B de 627, isso com 12 semanas. Mas com 24 semanas não teve mais diferença entre os dois grupos, no nível total de IgE. Isso se deve à farmacocinética e à farmacodinâmica do omalizumab, que depois da administração subcutânea ele vai ser absorvido de forma lenta até atingir a concentração de pico no soro, após uma média de 7 a 8 dias e ter uma vida terminal de 26 dias. Então, nesse estudo, eles descobriram que a ação do omalizumab no nível de IgE total em pacientes com sinusite fúngica alérgica permaneceu até 12 semanas da injeção, e depois disso, o nível de IgE começou a subir novamente até atingir o nível pré-tratamento. Teve uma mudança significativa no nível de IgE total nos períodos pré e pós em cada grupo. Está em contraste também com o estudo do DIGAM, em que os níveis totais de IgE não foram reduzidos em todos os pacientes após a terapia com omalizumab. Ambos os grupos mostraram uma redução significativa dos scores de estadiamento de Philpott-Jarver, mas não houve diferença significativa entre os dois grupos em relação às mudanças na avaliação endoscópica com 24 semanas. Então, esse estudo é um dos poucos que testam o efeito de uma dose única de omalizumab para doenças alérgicas nasais, independente do peso do paciente ou do IgE, e eles optaram por uma dose única para minimizar o custo, minimizar os efeitos colaterais e para determinar a duração máxima de alívio com a dose mínima efetiva. Existem outros estudos que usaram doses muito mais altas e com intervalos muito mais frequentes, e apesar disso, os resultados do estudo foram comparáveis favoravelmente com o deles, né, durante o acompanhamento de 6 meses. Então, as considerações. Uma indicação off-label exigiria aprovações éticas. Eles comparam a eficácia de um medicamento sistêmico, como a omalizumab, com a eficácia de um medicamento tópico. Então, eles propõem uma estratégia diferente do com tratamento padrão ouro estabelecido. Pode ser que não seja uma comparação justa, mas ainda pode ser feita, pelo fato de que o tratamento com esteroide local a longo prazo é mais seguro do que o de esteroide sistêmico, né? E eles excluíram dos estudos pacientes que usavam esteroides sistêmicos, oral, né, para eliminar qualquer fator de confusão. O custo da terapia com omalizumab, em comparação com os esteroides tópicos, é cerca de 3,75 vezes mais caro. No entanto, tem melhor adesão, porque é uma injeção subcutânea única, do que o corticoide tópico, o paciente tem que usar 2 vezes ao dia por 6 meses. 4 pacientes do grupo B relataram que fizeram doses adicionais do spray nasal durante o período do acompanhamento. Então, no geral, uma única injeção de omalizumab se compara favoravelmente ao tratamento padrão ouro da fúngica alérgica. Os resultados clínicos endoscópicos são melhores durante todo o período de acompanhamento. Pode ser reservado para pacientes que têm uma alta taxa de recorrência ou uma intolerância a ciclos repetidos de esteroides orais. Não teve nenhum efeito colateral grave, mas poderia ter sido feito um acompanhamento mais longo, né, para descartar um efeito mais grave, como, por exemplo, malignidade, problemas circulatórios, infecção parasitária. E a duração e a dosagem ideal da terapia com omalizumab ainda precisa ser determinado. É um dos poucos estudos que testam o papel do omalizumab em comparação com o tratamento padrão ouro.
pode mudar, né, o conceito do manejo pós-operatório, e com acompanhamento mais longo, pode ser possível sugerir uma segunda injeção de omalizumab sob demanda, se as recorrências começarem a aparecer. Uma outra limitação do trabalho foi a falta do crossover, né? Mas isso implicaria num tempo de estudo mais longo, aguardando até que o paciente tivesse uma recorrência e reiniciasse a terapia. E aí poderia ser antiético também, porque ia ser deixar o paciente sem tratamento até que apareça uma recorrência. Concluindo, uma única dose de omalizumab, administrada 2 semanas depois da cirurgia endoscópica dos seios da face, para a sinusite fúngica alérgica, é mais eficaz do que o uso diário de esteroide local no controle dos sintomas, com melhora semelhante na endoscopia, e o acompanhamento mais longo poderia indicar a necessidade de uma segunda dose de omalizumab. E é isso. Quem comenta o artigo? É a Rayane, mas eu acho que ela está no pronto-socorro. É. Então, quem que está aí na chamada? Deixa eu ver aqui. A Paula. Vamos ver os últimos que não falaram muito. Doutora Tayane, o que você tem a falar sobre o artigo? Então, pelo que eu entendi, não é duplo cego, né? Não tem essa dose que a Ana falou de água destilada, né? Então, o paciente sabia se ele estava tomando corticoide ou omalizumab. Isso aí pode Esse aí é influenciar. o... Isso aí pode influenciar na resposta dos questionários, né? Na avaliação subjetiva, que era o SNOT e o outro. Legal, Então, bem pontuado. e O que aí, mais? porque na Vai avaliação no objetiva, sisteminha que eu te botei, não é um estudo intervencionista? Então, checa, população, intervenção, controle, desfecho, tempo. Faz uma análise pegando os parâmetros que a gente já ensinou. bom, então, estudo de intervenção, a População, 10 população pacientes de cada lado. é pouco, né? Porque a prevalência é até razoavelmente alta de rinocinite fúngica, né? O que você está Poderia pensando? Os imunobiológicos, em geral, eles estão para que tipo de endotipo? alérgico, né? TH2. TH1. TH1 não. TH1 você normalmente vai para macrolídeo, em tese, né? Mas e pode usar corticoide também. Então, imunobiológico está focando em reação TH2. Aqui não tem uma reação TH2 com formação de GE, estímulo de eosinófilos, degranulação de mastócitos, não é isso aí? Sim, aquele Agora, dose qual que é até a o peculiaridade gel. desse estudo, para a gente discutir o N? Ele está pegando reação TH2 aberta, com síndrome de compartimento central, misturado com fúngica alérgica, aquelas coisas, ou ele restringiu a um público específico? Ele restringiu, né? Porque ele excluiu aqui Pronto, caso então de aqui, por exemplo, aí vem aquela coisa de imunossupressão, vocês. infecção sistêmica. Então, assim, fica difícil você ter um N muito grande a depender da prevalência da fúngica alérgica dentro da sua amostra, entendeu? A Ana botou o número lá, 40%, não é isso, Ana? Uhum. Mas 45. 45, né? Mas na prática não é o que a gente tem visto de regra. Agora, qual que é o problema nosso, se você pegar o hospital de base? Segue os critérios de diagnóstico da parte de anátomo e de bioquímica? Não. Pronto, então muitas vezes muito diagnóstico não está sendo dado por conta disso, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu te diria? Para um estudo piloto, base, é razoável. Vamos dizer, N é pequeno, mas, assim, para testar a hipótese e, eventualmente, progredir para um grupo maior, é razoável. Agora, com relação à intervenção, a outra coisa importante, população, que você viu lá, tabela 1, sem grandes desequilíbrios com relação à linha de base, né? De idade, scores e por aí vai embora, né? Uhum. Intervenção. Faz sentido você comparar imunobiológico com
com essa dose de corticóide, eles usavam ou a budesonida de 100 microgramas ou a mometazona, em spray. Na minha opinião, não. Porque tem outro fator também que eu pensei. O corticoide nasal, ele vai depender de adesão, né, do paciente, que ele não tem como controlar essa adesão, porque o omalizumab é dose única, né? Foi só uma dose. Isso, uma única injeção. Então, você consegue controlar, você aplica e sabe. Agora, saber o uso do paciente em casa, a adesão dele ao tratamento, é muito difícil você conseguir ter esse controle, né? Esse é um Isso aspecto, mas vai vamos para o influenciar. outro, o principal. Qual que é o sentido de começar a usar a budesonida em dose alta, em vez de micrograma, miligrama? Em vez de micro. O Pulmicort, quais são as apresentações dele? 0,5 miligramas por ml. 0,5 e tem 0,25, tem duas no mercado. E qual que é a diferença da miligrama para Mas é porque você micrograma? dilui no soro. Independente. A questão é o seguinte, qual a diferença da miligrama para micrograma? 1000, né? Você aumentou em 1000 vezes a dose, né? Uhum. Não, mas ele usou micrograma, doutor. Não, mas eu estou falando justamente o seguinte, justamente, é aí que eu quero chegar. Vamos ver se a Tayane pega e coloca o que eu quero. Por que que esse tipo de dose de micrograma foi sendo abandonada e migrou-se para a budesonida em alta dose, em dose de miligrama? Sempre pensei que era mais o efeito da irrigação, né? Nasal de alto fluxo, alto volume. Que aumentaria a absorção e potencialmente a eficácia, né? Que essa dose se mostrou ineficaz ao longo do tempo, gente. Por que que você salta a dose em 1000 vezes? Porque a tua dose original não era boa. Por que que se criou, basicamente, stents de corticoide? Para você botar lá dentro do etimoide e largar lá. Dose maior, 2, melhorar a adesão. Então, duas coisas que a Tayane falou, o stent estaria atendendo. Então, na prática, qual que é o primeiro passo aqui que a gente tem que olhar? Essa dose, nesse modelo de spray, por exemplo, o atomizador e o spray, isso chega dentro do seio? Não, Nenhum? muito pouco, né? Malemar no etimoide, né? Uhum. Você acha que quando você pega um atomizador e você dispensa essa dose, 2 jatos que sejam em cada narina, e que vamos colocar da budesonida 2 vezes ao dia, isso vai entrar no esfenoide, no frontal, no maxilar? Não. Então, qual que foi o sentido da limpeza de alto volume com alta dose? Vai entrar no seio com mais eficácia, né, da dose. E com concentração maior, mais efetiva, né? Eficácia é um termo. Entendeu? Então, na prática, é onde que eu quero chegar aqui. Essa intervenção, o que que você imaginaria, de certa forma? Já sai perdendo o que foi. Faz sentido? Uhum. Porque você já está pegando o corticoide dentro da modalidade menos efetiva de controle dele. É que ele quis falar assim que era o padrão ouro, né? Não, padrão ouro, assim, começo dos anos 2000, né? Que já deixou de ser ouro há mais de uma década. Porque, por exemplo, você pegar a irrigação com budesonida em alta dose, começou nos Estados Unidos há uns 6, 7 anos atrás. Né? Você pegar os stents, mais de 10 anos. Se você for olhar, esse padrão ouro é um padrão ouro relativo, ele já meio que caiu em desuso há muito tempo. E por que que a otorrino migrou para os imunobiológicos buscando eles como ferramenta
de tratamento na polipose, na rinocinusite crônica com polipose? Porque ninguém fazia irrigação nasal antes, né? Não, porque mesmo a irrigação nasal tem suas limitações. A questão é que o nosso padrão ouro, ele basicamente leva a uma recidiva de 60% a 70% da doença nos pacientes operados no intervalo de 3, 4 anos. Que diabo de doença é essa que ela volta em 6 de cada 10 que você trata no intervalo máximo de 4 anos? Onde é que está o ouro no tratamento? Só se for para o laboratório que conseguir manter o clientão lá usando remédio. Uhum. O ouro está indo lá para o bolso deles, porque para o paciente, onde é que está a vantagem nisso? Tanto se você for olhar, cada vez mais começou-se a assumir que esses pacientes operam regularmente. Você vê isso anedoticamente, em congresso, o pessoal abrindo a boca, porque antes era não. É o que você viu aí descrito, né? Os que voltaram foi atribuído a uma cirurgia incompleta, não foi isso? Uhum. Agora, o que o indivíduo não vê é que o problema dessa doença, se cirurgia fosse uma coisa fantástica, ninguém estava discutindo medicamento. Por quê? Porque a doença é uma doença da mucosa que você tirar o resultado da doença, que é o pólipo, não muda o estado inicial de mucosa doente. Por isso que a doença volta. Esses são melhores sintomas, né? Sim, isso não invalida a cirurgia, hein? Não, Agora, você melhora os sintomas por um período muito curto de tempo. Uhum. Entendeu? Então, isso é uma doença cirúrgica? Acho que sim. Não, não sei Ué, mas se você não resolve com sua cirurgia. a gente tem que fazer também. Por quê? Porque é bom? É gostoso operar? Dá dinheiro? Não, porque ajuda também no alívio dos sintomas, né? De obstrução, de... Ela pode não ser curativa, né? Mas ela ajuda. Controla. Isso, ajuda na parte sintomática. E aí onde vocês começam a entender da onde vem todo o debate na literatura de qual o alcance e qual a relutância que você vê dos clínicos, né? E por que eles seguram pacientes nos consultórios deles? Alergistas, pneumologistas. Por que eles seguram os pacientes tudo lá? Que eles querem tratar como terapia. O problema aqui, e esse é o debate que eu estou aproveitando disso aqui para pôr na cabeça de vocês, é basicamente o seguinte: a doença é do jeito que ela não é do jeito que você quer, nem do jeito que o paciente quer. Então, já de saída é isso. E do ponto de vista prático, para que você tenha melhor resultado, ou você aprende as estratégias todas que podem dar algum ganho na doença, sejam elas clínicas ou cirúrgicas, ou você vai ter resultados muito limitados se você levantar a bandeira do tratamento solitário. Eu só passo isso, eu só passo aquilo. Então, uma discussão muito forte que teve na Academia Americana sobre essa questão dos imunos biológicos, número 1, existem critérios de indicação dos imunos biológicos na polipose? Existe. Quais são? Geralmente doença de compartimento central, né? Responde melhor. O número 1 é você caracterizar uma reação TH2. Aí você Sim, vai ter tem uma contagem resposta de eosinófilos por campo, número de eosinófilos periférico, IgE sérica, tem várias coisinhas que você pode usar. A asma comórbida, entendeu? Agora, no final das contas, qual desses marcadores até então se mostrou efetivo para você captar quem realmente vai ter boa resposta aos imunobiológicos naqueles países que estão conseguindo liberar o medicamento para os seus pacientes? qual marcador? É. Você fala interleucina? Até isso tem sido dosado. Tem uma publicação do Klaus Barrett mostrando isso, associando eudotipo, né, e padrões fenotípicos com os tipos de interleucinas. Uhum. Quais são as interleucinas que mais nos interessam
na polipose nasal, na reação TH2? O que tem sido mais 5 e efetivo? 13. A 4 também. 4, 5, 13. Qual é o imunobiológico que deu o melhor resultado até então? Tem 2 estudos com ele, um com 6 meses, outro com 1 ano. Ah, é aquele rosa, não sei o quê. Não, dupilumab. E, na prática, o que eu quero que vocês entendam para o início daqui? Isso aqui foi até uma das aulas que eu assisti do Klaus Barrett, que é um dos caras que mais publica nisso, né? E você vê o paradoxo, né? Ele é um dos maiores pesquisadores no tema, ele atua em Ghent, na Bélgica, e a Bélgica não cobre o uso de imunobiológico para paciente com rinocinusite crônica e polipose, sabia disso? Então, pacientes que ele tem de acompanhamento clínico com ele, aí a parte assistencialista dele, são pacientes dos países que cobrem, como a Alemanha cobre, a Holanda cobre, e como é que se diz? Que ele prescreve e o paciente toma lá no país dele, porque na Bélgica ele não prescreveu para ninguém até hoje. É porque nenhum belga que acompanha com ele teve grana para pagar a conta. E o governo não cobre isso daí e nem tem perspectiva de tão cedo cobrir. Então, primeira coisa, informação importante, não tem um marcador preciso para você definir qual imunobiológico e, eventualmente, acertar quem que vai responder bem. No estado atual de conhecimento, não existe esse marcador. Quero que vocês gravem isso daí. Essa foi uma outra discussão que o Richard Harvey também participou, e, de certa forma, eles estão tendo acesso a algumas coisas na Austrália, e, assim, está tudo muito incipiente. Então, aonde que eu quero chegar, e é uma mensagem boa para vocês, vocês estão vendo uma pressão de laboratório aqui no Brasil querendo empurrar em congressos, em coisa, o uso de imunobiológicos, né? Agora, no mundo como um todo, ainda não se achou um norte claro com isso. E quando você pega o parâmetro da asma, por exemplo, você já começa a ver uma discussão no sentido de começarem protocolos de associação de imunobiológicos, ou se o paciente não respondeu bem no intervalo máximo de 6 meses a um determinado imunobiológico, você trocar para outro. Isso assim, sem nenhum raciocínio específico, né? Porque como cada um desses imunobiológicos vai cobrir uma coisa, o omalizumab anti-IgE, o dupilumab pega a interleucina 4, 5, 13, a 4 no receptor alfa. Aí você começa a ver, o benralizumab tem estudo já publicado com ele, mas não foi liberado no Brasil. O mepolizumab, idem, Estados Unidos já estava liberando. Então, você está tendo uma salada de imunobiológicos aí, fora outros que estão vindo, mas sem ter um marcador que de clareza, opa, esse paciente eu doso isso, pode ser na secreção nasal, pode ser no material polipóide, ou pode ser no sangue periférico, e aí ele vai para esse medicamento. Não tem isso claro. E esse é um ponto importante. E aí, de certa forma, o que você vê de melhoras entra numa ginástica matemática de estatística, mostrando vantagem, mas com um contingente grande de pacientes com aquelas características fenotípicas que não respondem bem e que tomaram lá 6 meses do medicamento e não adiantou nada. Então, esse é o ponto importante. Ainda vai caminhar muito isso daí. Ainda tem muito para andar, tem muita água para passar debaixo da ponte antes da gente poder sentar e discutir. E uma coisa importante desse trabalho também, o tempo de follow-up, doutora Tayane, já que você estava indo bem, o que você achou? Eu achei curto. A Ana, só doença recordação. dura quanto tempo? A doença é crônica, né? Mas o que quer Entendi. dizer crônico? Traduz. É porque ela não vai ter cura, né? Você vai controlar os sintomas, mas curado 100%. Porque ele viu a baixa do IgE, né? Que teve Faz na sentido primeira olhar a vez. baixa do IgE? Faz, é um marcador de atividade, né? Não, mas Dessa por parte que alérgica. faz sentido? Por causa da parte alérgica, né? Não, Da porque a IgE fisiopatologia. não tem sido um bom marcador. Isso aí é consenso entre todos. O Barrett deu uma aula sobre isso também, sobre marcadores. E a IgE
fraquíssima. Agora, por que faz sentido no trabalho dele dosar IgE? O que o E qual que omalizumab seria um bom faz? marcador? Não tem. É isso que eu acabei de falar para você. Ainda não se achou. Por causa do omalizumab, porque esse trabalho é para ser favorável ao uso do omalizumab, né? Sim, e o que o omalizumab faz? O que é o omalizumab na prática? É um imunomodulador que vai reduzir Ele atua onde? na liberação de IgE. Pronto, é isso. Por que você vai dosar IgE? Porque você está usando um medicamento anti-IgE. Só isso. Então, dentro do raciocínio dele aí, eu estou usando um anti-IgE. Agora, o que você viu? Quando chegou num primeiro momento, diminuiu a IgE, não foi isso? Sim. Na última Que era avaliação, esperado, né? já não tinha diferença, não é isso? Isso, entre o corticoide nasal e o omalizumab. Pronto. Aí você pode chegar e falar assim, aí pode entrar na discussão da dose, número de doses dada, não sei o que, papapá. Mas no final das contas, mensagem para esse trabalho específico, compara pegando o que a Ana falou, um padrão ouro que já deixou de ser ouro há muito tempo, tá? Então essa dose de corticoide que ele compara é subdose e que definitivamente não tem uma boa resposta, porque se tivesse, a gente não estaria buscando as irrigações com corticoide em alta concentração, não teria desenvolvido stent de corticoide e nem estaria falando de imunobiológico na doença, se isso aí fosse bom. Concordam ou não? Sim. Sim. É fácil de entender, e esse raciocínio você já tem condição de ter. Porque se isso fosse bom, então o comparativo dele é ruim. Aí, quando você pega o follow-up curto, perfeito? Então, qual o real alcance? Esse trabalho lastreia a prescrição de omalizumab na rinocinusite fúngica alérgica? Chega lá no FDA com esse trabalho daí e pede para botar na bula do omalizumab rinocinusite fúngica alérgica. O FDA libera? Não. Por quê? O trabalho está muito pequeno, né? Tem que ser. Limitado. Extremamente O limitado. N pequeno, baixo follow-up, O não teve duplo comparativo ruim. cego. Pronto, vocês estão listando tudo. É exatamente isso. Justamente por esses motivos, esse trabalho, o FDA olha assim, devolve lá, melhora aí, esse aí não serve não. Agora, vocês prescreveriam o omalizumab citando esse autor? Talvez, porque é uma doença que ninguém sabe como é que resolve ela. Uai, mas se você não tem evidência nem sustentação, como é que você Off-label, vai né? A gente prescrever? prescreve um monte de trem off-label no dia a dia. Ah. E o custo disso aí para o sistema A de própria saúde para você irrigação ficar chutando? para essa doença fúngica alérgica, a irrigação com budesonida também é off-label. Mais ou menos, que eu estava até buscando aqui agora, já tem um intermediário aí, um retrospectivo, mostrando o uso da budesonida em altas doses. E acho que o Harvey estava para publicar um agora também. Mas o FDA ainda não recomenda. Não, tudo bem. Mas na prática, o que você começa a ver aqui é a diferença de custos, né? Entre as coisas, né? Um brinquedinho desse aí vai, por ano, se eu não me engano, é $30.000. Então, isso aí é uma coisa que vocês vão ter que pesar muito, porque quando você chegar e falar o seguinte, o plano de saúde que paga, começa a botar isso aí em escala, porque o foco principal desse tipo é asma grave, né? Não é nem ter asma, é ter asma grave. E aí tem os critérios, né? De pulsos de corticoide repetido, dificuldade de controle, necessidade de internação, aí entra, né? Característica de expiro, característica de bioquímica, aí tem a lista lá, né, de fatores, né, para você indicar o imunobiológico.
Mas se você pegar numa doença aí que estima-se que ela esteja presente aí em torno de 17% da população e que 4% desses 17% tem doença grave, faz a conta aí nos planos de saúde quanto que ficaria para você sair prescrevendo isso, incluindo a polipose nasal, vamos dizer assim, e sem ter garantia de resultado, porque falha terapêutica com eles está tendo de monte também. E aí? Aí é a discussão que você começa a ver. Vai para esse caminho, assim, a esmo, sem ter um marcador de precisão, sem ter clareza do real alcance da medicação, ou mantém por enquanto e se aguarda ter maior clareza para saber quem realmente se beneficia e de qual medicamento. Entenderam isso? Sim. Então, esse é o ponto que nós estamos hoje. Então, hoje, você não tem marcador preciso, você não tem clareza de qual imunobiológico vai funcionar melhor para cada tipo de paciente, entendeu? E, do ponto de vista prático, o custo é elevado. Então, automaticamente, se você for ver, faz muito mais sentido, nesse momento, não prescrever do que prescrever. E, de certa forma, se você olhar, toda a pesquisa disso daí veio como carona do quê? De asma grave. Até porque fora, né, Europa, Estados Unidos também, o grosso está sendo prescrito para isso. Asma grave e a polipose de acompanhamento. Mas, assim, ainda vamos ver muita coisa mudar aí nos próximos anos. Cada ano que passar, nós vamos ver muita coisa nova sobre